Marcelo Prado, diretor do IEM. Eu gostaria de começar perguntando, nos últimos resultados de março do relatório IEM, do desempenho do mercado de imóveis, as vendas do comércio varejista apresentaram queda de 15,7% em volume de peças e queda de 16,3% nas receitas nominais de março deste ano, né, em relação ao mês anterior. Por quanto tempo a entidade imagina que as quedas nas vendas, seja em volume ou receita, sigam menores de 5% se comparadas a fevereiro? Nós tivemos em abril os piores, não os piores momentos, né, mas começou bem devagar, andando em torno de 50% abaixo da média, né? Chegou no pior momento a estar em 80% de queda, de 83, 84%, depois foi melhorando, fechou o mês com 35% de abril, já estamos em maio aí na faixa de queda de 21, 22, 23%. Isso é bastante positivo para o setor de imóveis, que tem parte de seus canais bem estruturados para operar no e-commerce ou em canais não especializados que tiveram a oportunidade de estar abertos. Então, parte dos seus produtos também estão em canais de varejo parcialmente abertos, além do mercado corporativo, né? Então, o móveis tem um pouco mais de alternativas, embora seu canal principal, que é o varejo tradicional, tenha ficado fechado e continua fechado em alguns centros de consumo, como São Paulo e Rio de Janeiro, algumas regiões do Nordeste. Então, foi impactado, mas foi bem menos impactado que outros bens de consumo, né? Por exemplo, roupas, calçados, cosméticos, esses produtos sofreram bem mais. Até porque foram produtos que, quando as pessoas foram em quarentena para dentro de casa, esses produtos foram parar dentro do armário e o desejo pelo consumo diminuiu muito para esses produtos, né? O grosso das roupas, dos calçados, né, foi parar para dentro do armário, e o cosmético ainda está por baixo da máscara, o pessoal não está nem se preocupando com ele. Então diminuiu um pouco esses produtos, enquanto outros como pets, artigos decorativos, imóveis, continuam ganhando estímulos as pessoas estarem em casa, olham para o produto, reclamam que está faltando, que está ruim, que está quebrado, está desgastado. Então, até esses produtos decorativos, né, da área que decora a casa de maneira geral, incluindo os móveis, ganharam até mais apelo de demanda do que esses outros. É engraçado como essas coisas afetam. Mas o que realmente motiva mais a venda do móvel são a disponibilidade dos canais e uma estrutura um pouco mais organizada na área de e-commerce, né? Então, o que nós estamos vendo é isso, é uma recuperação muito mais rápida para móveis do que outros bens de consumo, como os que eu citei. E quanto tempo você acha que demorará essa recuperação para voltar a ter números positivos e números pré-crise do coronavírus? Bom, o número positivo, eu acho que demora um pouco, só em 2021 que nós vamos poder voltar a enxergar números positivos, até porque vai começar a comparar a base futura com a base atual, que ela vai ter muito ruim. Então, logo no ano 2021, né, no ano de 21, nós vamos estar realmente assistindo taxas de crescimento positivas, mas por conta da base de comparação que vai ser muito fraca. Retornar até aonde estávamos antes da pandemia, eu acho que poderia até ser mais difícil, mas eu acho que vai acabar acontecendo isso ainda em 2021 também. Eu acredito que a gente possa ter um final de ano bom no sentido não de ser tão bom quanto o final do ano passado, que foi muito bom para o setor moveleiro, até surpreendeu, não se esperava que ele reagisse, ele passou o ano passado inteiro, ou vamos dizer assim, os 3 primeiros trimestres bem fracos, né? Parecia que patinava, que não ia sair do lugar, que não reagia. A partir de agosto começou a pegar força, ajudaram ali a recuperação dos empregos, mesmo que numa proporção pequena, a redução fortíssima do crédito, a manutenção de uma inflação baixa, controlada, enfim, o país já tinha começado um processo de recuperação
efetiva, e a indústria da construção civil, na verdade, trazendo imóveis residenciais, principalmente uso de médio e alto padrão, embora na esteira já tinha começado também sendo reativados projetos populares, começou a gerar estímulos reais para o consumo de imóveis e preparar o terreno para que 2020 fosse um ano bastante importante para o setor moveleiro, onde finalmente estaríamos revertendo todo o processo de crise que nós enfrentamos desde 2015. Né? Nós estamos falando de 2015. Já são 5 anos. Né? Tivemos aqui assim, ele caiu e não recuperou. Você oscilou ali embaixo, mas recuperar mesmo não recuperou. E esse era o ano da recuperação. Se formou uma onda de demanda reprimida, de confiança, de crença e tal, e isso vigorou até fevereiro. Eu acho que por ter construído tudo isso, e essa onda e essa demanda reprimida, até a gente viu, conversando com os consumidores durante a quarentena, ou seja, semanas atrás, nós vimos neles muita disposição em continuar a comprar. Meio que assim, estão no meio de uma reforma, estão no meio de uma redecoração da casa, estão no meio de alguns construindo. Então eles pararam temporariamente, mas os planos são de retomar, né? Quatro em cada 5 pessoas que estavam construindo, reformando, redecorando, pretendem continuar essa obra logo depois da pandemia. Alguns, inclusive, em meio à pandemia, porque tem alguns lugares as obras estavam livres, e chegar ao final do ano com as obras em andamento, com consumo. Na verdade, não é nem a obra, a questão era vocês iam manter isso em andamento, se isso ia significar a compra de móveis. E a resposta era 80% disseram assim, vou comprar móveis. Quem estava nesse momento de vida, né? De redecorar, de reformar, de estar construindo, mesmo que seja puxadinho. Então, as pessoas realmente tinham... Lógico que isso é uma taxa maior nos públicos de maior renda, uma taxa menor nos públicos de menor renda, mas isso mostra como o consumo de imóveis ele é formado em ondas, né? Ele vai construindo uma demanda reprimida e quando essa onda se forma e o consumo acontece, ela vai com força. Então eu acredito que talvez a gente consiga até com essa combinação de canais mais estruturados no e-commerce, né? Alguns desses canais operando mesmo nas regiões que houveram quarentena, e já estamos em processo de reabertura. Essa onda formada e o fato de toda essa crise, o pior que ela tenha sido um momento que nós vendemos menos móveis no país, que é esses meses aí de março, abril, onde, né, o nosso pico de venda já tinha se esgotado, inclusive o pico de liquidações, né? Porque como é que funciona o móvel? Chega em outubro, o varejo se abastece para enfrentar Black Friday, Black Friday faz a coisa girar bem forte, acelera a venda, 13º e tudo mais financia não só o Black Friday, mas também o Natal. Chega em janeiro, é um processo de liquidação, né, de queima de estoques e tudo mais. Chega em fevereiro, o varejo está muito baixo em estoque. E nós chegamos nessa posição em fevereiro, até porque o varejo não tinha se estocado muito, né? Uhum. Então, começamos março, veio a pandemia, mas ao mesmo tempo que veio a pandemia, veio para um varejo que estava vazio, em termos de estoque, mal suprido, que tinha necessidade de repor esses produtos de qualquer forma, porque sem produto também não vive, não vende, né? Não abre a loja. Então, assim que as coisas estão se recuperando, estão se retomando em várias regiões do país, eles estão recompondo seus estoques e vão se preparar para um final de ano não tão bom quanto o do ano passado, mas que eles precisam ter produto, precisam ter mix, precisam ter variedade, precisam ter inovação. Então, eu acho que o momento onde aconteceu aquilo foi menos grave do que se tivesse acontecido. Imagina se essa pandemia acontece em outubro, né? Em novembro. Nossa, ia machucar demais o nosso setor, né? Não só o nosso, mas praticamente quase todos os setores
da economia no varejo, né? A principal data do varejo para quase todos os setores é dezembro, né? O Sim. Black Friday, Natal. Então, Aham. realmente, teria sido muito pior. Então, se tem um lado bom, não são muitos, esse é um deles. Então, acho que essa combinação de fatores, vimos numa onda de consumo que já havia se formado do final do ano passado para cá. Vínhamos numa onda de redução de juros, aumento de crédito, facilidade de crédito. Podemos chegar no final do ano, um varejo já vazio. Podemos chegar no final do ano num resultado não tão ruim quanto se esperava. Em 2021, pode se beneficiar, é uma possibilidade, de um excesso de liquidez no mercado. O governo está jogando por uma série de linhas, de formas e tudo mais, ou fórmulas, ele está colocando liquidez no mercado. Essa liquidez poderá ser utilizada se nós chegarmos ao final do ano com praticamente todas as cadeias produtivas reativadas, todos os canais de distribuição operando normalmente, mesmo que com uma taxa de venda, de desempenho, a performance um pouco abaixo do que nós estávamos antes da pandemia, mesmo assim, mas se tudo estiver funcionando, essa liquidez pode ser um motorzinho para alimentar a recuperação de 2021, né? Sim. Então, eu acredito que se isso se materializar, até porque nós vamos estar convivendo com esse vírus para todo sempre, né? Porque os vírus, o H1N1 veio, ficou, se instalou, só não é mais uma crise, não é mais uma pandemia, não tem mais aquele ciclo enorme, né? Então, vai estar convivendo conosco. Se não tivermos outros ciclos, outros picos, provavelmente em 2021 nós vamos ter boas chances de recuperar o que perdemos em 2020. E essa é a minha perspectiva. Pode ser um pouco otimista ainda para o momento que estamos, mas ela se sustenta pelos números que o setor está apresentando, né? Uhum. Só para dar uma ideia para você, essa semana, nessas 2 primeiras semanas de maio, nós estávamos falando em 80% de vendas de imóveis no varejo, na linha de vestuário, calçados e tudo mais, nós estamos falando de 30%. Enquanto um setor está em 30% da média histórica, como esses bens de consumo que eu estou citando para você, o moveleiro estava em 80%. Putz, cair 20 é muita coisa para o setor. Tá, mas é muito melhor do que cair 70, né? Sim. Então, nós estamos numa posição difícil, ruim, né? Mas muito menos machucados do que muitos outros setores de bens de consumo, né? E outros estão em crescimento, né? Alimentos processados, fármacos estão conseguindo mais ou menos se equilibrar, higiene pessoal estão indo bem, né? Então, outros setores estão indo. Então, a tendência situações tão díspares, né? Pós-crise, um irriga o outro, né? E com a liquidez muito maior no mercado, seja desde a liberação dos empréstimos compulsórios até as linhas de financiamento, pode ser que a gente consiga remédio suficiente para sanar as feridas que nós estamos abrindo, que são muito grandes e extensas por toda a sociedade, e que em 2021 possamos ter aí o combustível para viabilizar uma recuperação efetiva, né? Uhum. Então esse é o cenário assim mais a longo prazo. Sim, essa recuperação pode acontecer desde janeiro de 2021? Olha, eu acho que nós vamos, como sempre, com crise é mais alto, menos alto, nós temos sempre aquele pico de vendas no final do ano, porque ele é financiado pelo 13º. A massa salarial vai diminuir? Vai diminuir a quantidade de 13º do mercado? Vai diminuir, né? Então nós vamos ter menos recursos para financiar o consumo no final do ano, menos confiança, né? Menos pessoas empregadas, menos renda. Sim, vamos ter tudo menos. Então o número agregado vai ser menor. Mas aquela curva, aquela corcova, aquela pico de venda sempre ele acontece, vai acontecer em uma proporção menor. Talvez o varejo sai de um ponto de pouco abastecimento de estoque muito baixo no início desse ano,
pós-liquidações, e aí enfrenta a pandemia, recompõe estoques, enfrenta um pico, talvez com muito comedido o varejo deverá ser, né? Provavelmente na composição de estoques. Passa esse pico, começa o ano, faz liquidação, vai lá para o estoque baixa de novo. Só que aí você tem um processo de início de uma recuperação, liquidez no mercado, juros muito baixos, inflação muito baixa, provavelmente deflação, né? Nós estamos esperando um provável até deflação geral no país, né? Pode ser que ela seja negativa esse ano. Sim. Né? E então você criou condições para uma recuperação relativamente mais rápida e setores capazes de irrigar os demais. Quando você tem a liquidez, se você tem a liquidez travada, você quase não consegue transferir essa riqueza para o outro, porque esse dinheiro vai para uma aplicação e fica lá preso. Mas com juros muito baixos, a tendência é esse dinheiro circular. Com a liquidez alta, setores que vão acumular, porque o dinheiro, a gente precisa lembrar, o dinheiro ele não desaparece, ele só muda de mão. Sim. Né? Ele vai concentrar em alguns setores, com juros muito baixos, ele não vai para o banco, ele vai circular em outros setores. Então pode ser que esse dinheiro vá investir em construção civil, que por sua vez puxa todo o mercado de decoração, né? Puxa muito emprego, são setores multiplicadores. Então pode ser que o dinheiro concentrado nesses setores que ganham com a crise, quer queira que não, o agronegócio ganha, a indústria de alimentos e bebidas ganha, de higiene pessoal ganha, não é pouca coisa, né? Se não me engano, bens de consumo, só esses setores que eu citei para você, nós estamos falando aí de 40% do consumo total, né? Sim. Então não é pouca coisa, né? Então esses setores irrigando os demais em função dessa liquidez que nós vamos ter, esses juros baixos e tudo mais, eu acho que a gente cria combustível para a retomada. Não quer dizer que nós vamos chegar em 2021 bombando, final de 2021 vamos estar bombando, mas não podemos estar numa situação muito melhor, né? Uhum. Acho que curando nossas feridas e prontos para um crescimento bem mais sustentável, né? Acho que isso é uma das lições que a gente... Uma das possibilidades que nós temos pós-crise, né? Acho que como lição nós vamos ter sim o e-commerce, a necessidade de absorver novidades que não são tão novas assim, inovações que não são tão novas assim. Acho que essa crise, mais do que nunca, vai ser um gatilho para que essas inovações que estão travadas há muito tempo ou estão entrando devagarzinho na economia, no dia a dia das pessoas, elas se expandam muito mais rápido, Sim. até como um seguro futuro para novas crises, né? Vai acelerar mais a digitalização, né? Sim, a digitalização, e eu diria a palavra certa é digitalização, não necessariamente e-commerce, né? Sim. Eu acho que nós já aprendemos isso nos últimos anos, acho que mais do que vender pela internet, nós vamos vender com a internet, utilizando os recursos que a internet nos permite para potencializar a experiência de consumo, para chegar em mais pessoas, para informar mais pessoas, para dar mais opções para essas pessoas, seja na loja física, seja no e-commerce, né? Então, acho que nós vamos potencializar a experiência de compra, as possibilidades de compra dos nossos consumidores, utilizando essa combinação dos meios físicos tradicionais com os meios digitais. É o que a gente chama de phygital, né? Sim. Americano já inventa logo um termo para as novidades, né? Vai caindo. Sim. Esse phygital, que é pré-Covid, ele não tem nada a ver com a Covid, já é um termo que já se usa no varejo e lá fora, e que nós já fomos incorporando, mas é exatamente isso, você combinar hoje uma loja física, ela não vai ser apenas uma loja física, ela vai ser uma loja física e digital. Um balconista, ele não vai ser só passivo, um vendedor que atende um consumidor que vem à loja,
ele cada vez mais vai ser ativo usando meios digitais para ofertar esses produtos a esses consumidores, né? Não só conversar com eles, mas ofertar. Isso já acontece, né, regularmente em muitos setores, né? E esses setores até menos estruturados, né? Em empresas até pequenas. Então só que a gente é muito resistente ao mais do mesmo, né? Muito preso ao mais do mesmo, muito mais conservadores em relação àquele lugar comum, aquela zona de conforto que a gente está acostumada. Então a gente esperando o mercado reagir para a gente vender mais do mesmo, da mesma forma como sempre vendemos, pelos mesmos canais, com a mesma força comercial, através dos mesmos processos. Uhum. Esse padrão de conforto, esse lugar comum, ele é muito forte. E quando as coisas vão bem, ou estão crescendo, estão reagindo, nisso não se mexe. Por mais inovação que apareça. Quando vem a crise, ela se torna um gatilho. Opa, do jeito que eu estou fazendo não está funcionando, o que eu posso fazer diferente? Então, acho que todas as empresas, sejam elas da indústria do varejo, estão discutindo o que elas podem fazer diferente agora. Sim. Né? Internamente, tentando ouvir lá fora, essas lives, as pessoas estão... A história do novo normal, então, vai ver que cada crise, se cria, né, Novos termos, termos, né, o disruptivo foi ali atrás, agora estamos no novo normal. Na verdade, pode donar o que for, né? Mas é sempre como que as nossas avós contavam, né? Na hora da enchente, depois da enchente, a água volta para o leito do rio. Sim. Só que as margens não são mais as mesmas. Elas se modificam com a enchente. Né? Isso é mais velho que minha avó. Você pode chamar isso de novo normal, pode chamar, disruptivo, pode chamar o que você quiser. Mas basicamente é isso. Né? As coisas, elas se transformam. Até porque não estão em equilíbrio. Sim. Né? O universo ele só se modifica, e isso é física, porque ele não está em perfeito equilíbrio. E quando você dá uma chacoalhada com uma crise dessa, que é uma pandemia, ou seja, global, né? Afeta todo mundo, todos os países, todas as regiões, de alguma forma foram afetadas, isso se modifica e aí a transformação é mais rápida, né? E depois ela volta. O mais do mesmo até funciona, dá até lucro, a loja física, padrão, convencional, analógica, vai vender bastante imóvel, sei lá, se a crise passar. Quando a crise passar. Uhum. Novas lojas analógicas, tradicionais, convencionais, vão ser abertas depois da crise, quando ela passar e o mercado se tornar comprador. Sim. Mas será que esse é o melhor negócio? Será que eu não posso incrementar, adicionar ferramentas, experiências, formas de comercializar, de expor, de promover esses produtos? Eu acho que esse aprendizado vai ficar conosco. Daí que eu digo que as margens não serão as mesmas. Uhum. Né? O desempenho do mercado de imóveis do IEM de março mostrou que o comércio exterior, as exportações brasileiras de imóveis e colchões, teve uma queda bem baixa, de 0,3%, em relação a março de 2019. O que se deve, o que você considera isso, esse valor Você baixo já das recebeu de exportações? abril? Você já recebeu de abril? Ainda Abril não. caiu mais, caiu bastante. Você Quantos precisa por cento? receber de abril, caiu 45% em média. 45%. As exportações. Então, o efeito um pouco mais tardio, obviamente, mas já chegou. Sim. Porque em março ainda foi metade do mês funcionando meio que normal, as coisas e metade do estavam se mês... passando, os produtos estavam sendo embarcados, pedidos colocados, mas já em abril a queda já foi bem maior. 45%. Em quanto tempo você acha que é possível recuperar esse baixo número de exportação? Prontos e colchões, tá? Só para a gente ser Sim. claro. Olha, eu acho que é um processo de recuperação também, porque lá fora
a demanda também foi afetada. Eu digo, os mercados destinos, né, para qual nós fornecemos, além de questões ligadas à própria logística do comércio exterior, a movimentação de containers no mundo, está tudo em Exatamente. descompasso, né? Está tudo em descompasso. Então, os mercados destinos foram afetados, eles vão passar por recuperação. Então, nós temos que trabalhar, manter o foco. Nós temos grandes oportunidades na exportação. Acho que o Brasil não exerceu nos últimos anos e ficou muito aquém do potencial exportador dele. Ele vem trabalhando isso já há 4, 5 anos. Eu acho que no final desse ano, talvez isso ainda nós não tenhamos, não vamos conseguir manter essa taxa de crescimento que nós vimos obtendo até o ano passado, mas acho que estaremos sim em franca recuperação, né, nas exportações. Até porque, como a gente acontece aqui no Brasil, lá fora também os mercados não são afetados da mesma forma. Mas temos que lembrar que Estados Unidos, Inglaterra, França, né, países europeus e América Latina são países de destino importantíssimos da exportação brasileira. O maior destino é os Estados Unidos. Sim. Né? Então, eu acho que ele vai se recuperar rápido. Eu acho que toda a liquidez que foi posta no mercado americano também vai ajudar. Uhum. Mas não tem como não sermos afetados.